Fala aí, UFRB. Sou Ionara Magalhães, uma jovem mulher negra. Tenho os cabelos cacheados, estou utilizando acessórios dourados, um brinco e uma corrente com folhas, né? E uma blusa preta. Há alguns dias tenho me debruçado sobre filosofia africana. E tem sido incrível, uma viagem extasiante. Ler, ouvir, estudar sobre filosofia africana é, de algum modo, evocar a nossa ancestralidade. É uma outra lógica, um outro tempo, são outros agenciamentos, uma outra cosmovisão. Vocês já pensaram naquilo que se estabelece como universal? Para tanto, eu gostaria de fazer duas incursões. Na primeira, provocá-los, pensarmos sobre quem somos nós, o que fizeram de nós, qual o seu eixo civilizatório. Nessa primeira incursão, eu gostaria de falar sobre as perdas históricas, sobre os apagamentos, os sequestros, as interrupções, as violências. Nos perdemos, nos afastamos, nos segregamos enquanto povo. Isso implica o não lugar, o não ser, o não pertencer, a perda da memória, o apagamento da identidade. Conforme argumenta o Marcus Garvey, um grande panafricanista, nem todo africano vai à África, nem todo africano retorna à África. O ocidentalismo passou a ser, portanto, uma filosofia e criou uma escala de humanidade. E o Ocidente, ele é narcisista, ele é individualista, é maniqueísta. O fundamentalismo ocidental nos desumanizou, de modo que a maior parte do nosso caminho, de nossa trajetória, é de dor, é de busca por afirmação, por construção de nossa identidade, por resgate de uma cidadania. Nós fomos aculturadas, aculturados, ocidentalizadas, ocidentalizados. Eis, portanto, uma humanidade patologizada pelo racismo, eurocentrista, reprodutora do colonialismo. Aqui caberia, portanto, traçar o memoricídio, os genocídios, os epistemicídios, acima de tudo, o epistemicídio. E o epistemicídio, ele se faz por apropriação, por desqualificação. O epistemicídio antecede a bala que mata a nossa juventude negra. A desumanização do corpo negro, assim como do corpo indígena, e de todas as populações que são consideradas inferiores, fazem exatamente com que a comoção e a indignação elas sejam seletivas. Portanto, o Ocidente decreta que o direito à vida ele é relativizado, portanto, nem toda a vida. Na segunda incursão, eu gostaria de fazer uma provocação. Portanto, é preciso voltar para trás. É preciso olhar para trás, sankofa, olhar pelo retrovisor. Afinal de contas, quem pavimentou o nosso caminho? Esse caminho de reexistência. E esse deve ser o nosso paradigma. Para Catiúcia Ribeiro, uma grande estudiosa da filosofia africana, assim como Ailton Krenar, a filosofia é ancestral. Portanto, é preciso mudar a rota. Para o norte convergiram todas as coisas, só que o norte é frio, o norte é gélido, o norte não desenvolveu os sentidos, o norte ele não dialoga com a natureza nem respeita a força, a beleza da natureza. A África criou o mundo, em África, o nascedouro do pensamento, portanto, a matemática, a filosofia, a arquitetura, a engenharia, a medicina, a filosofia. Em África, um tratado ético de organização, pautado, portanto, nessa coexistência, numa codependência, numa circularidade, numa troca, no verdadeiro sentido de comunidade. Portanto, um outro projeto de civilização. Daí é importante a gente saber que a nossa história ela não começa com açoite, não começa com sequestro, não começa com a captura, não começa com a violência, a dominação violenta, né? Nem com cárcere. E não nos escravizaram porque estávamos, olha, como eles estão acostumados com a escravidão, mas porque nós dominávamos as tecnologias. Primeiro nos desqualificaram, são selvagens, incivilizados, não pensam. E depois
apropriação. Assim fizeram com o jazz, assim fizeram com o candomblé, assim fizeram com o samba. E é importante a gente saber que a diáspora africana, ela traduz exatamente a globalização, ou seja, a experiência de África do povo africano por todo o mundo. Mas colonizaram tudo. Portanto, contudo, não se coloniza a ancestralidade. E precisamos, portanto, dentro da lógica da filosofia africana, voltar a Kemet. África para africanos, assim diz o Marcus Garvey. Portanto, um povo sem história, acrescenta, sem origem, sem cultura, é como uma árvore sem raízes. E uma outra pensadora, Maribane, vai dizer o seguinte: a sua cultura é o seu sistema imunológico, portanto, é a sua autodefesa, é a sua fortaleza. E a nós cabe, portanto, o compromisso de buscar em África outras referências existenciais, outras subjetividades, outras, reivindicar também o nosso direito à dignidade humana, à pluriversalidade, à tecnologia que é ancestral, a tecnologia do cuidado, outra cosmovisão. A África, ou a filosofia africana, ela nos aponta os caminhos para a libertação e a emancipação. Ubuntu. Eu sou porque somos. Quem eu sou? Quem somos? O que fizeram de nós? O que faremos do que fizeram de nós? Muito obrigada.